no capítulo 6, né? Vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Vamos pedir graça para Deus para falar sobre a arca. Falar alguma coisa aqui sobre a arca que nos ajuda. Deus dá a nós sabedoria para isso. Nós vamos ler no capítulo 6. E começando no 13, no versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Fará para ti uma arca de madeira de gofe. Fará para ti, não é para mim, para ti, porque quem precisava de se salvar não era Deus, então você que precisa se salvar. Então fará para ti uma arca de madeira de gofer. Fará o comprimento da arca e a bertumará por dentro e por fora com bertume. E dessa madeira farás de 300 covos o comprimento da arca, de 50 covos a sua largura e 30 covos a sua altura. Fará na arca uma janela de um côvado e acabará em cima, e a porta da arca porá ao seu lado, vai-as andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, para conservar vivo contigo, macho ou fêmea será. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra da Bíblia, Senhor. Essas passagens que nós fortalecem, nós encorajam. Perdoa o nosso pecado e a nossa ofensa e enche nós do Espírito Santo. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar, irmãos? Falando então sobre a arca, que é um assunto bastante conhecido por nós, mas nunca se tornou cansativo. Porque a palavra de Deus não cansa, ela se renova. Então, nós vemos aqui a história da arca, que foi os 2000 anos de existência do pecado na terra. E de cada 2000 anos Deus faz algo. 2000 anos primeiro ele mandou a arca, que foi então o batismo da terra. E a terra foi batizada. Como nós somos batizados na água, a terra também precisava ser batizada. Como nós precisamos do sangue de Cristo, a terra também precisou. Como nós precisamos do batismo de fogo do Espírito Santo para ser limpo, a terra também vai precisar que o Espírito Santo queima ela. O que acontece com a terra, acontece com nós, porque nós também somos terra. É um trabalho paralelo da terra conosco. O irmão Brano disse, é o mesmo jeito que Deus trabalha com a terra e trabalha com nós. Em três etapas, chamadas as 3 etapas da graça: água, sangue e espírito. Então a terra ia dar o seu primeiro passo em rumo à eternidade. Agora, sendo o dilúvio cobrindo ela ia ser batizada. Interessante, irmão, que ela foi batizada na água, como nós somos, em nome de Jesus Cristo. Aqueles pecadores morreu tudo na água, mostrando que quando nós é batizado também morre todo o nosso pecado do passado. Aí Noé ia começar uma nova vida a partir do dilúvio, e nós começamos uma nova vida também a partir do batismo da água. Presta atenção na água, na terra
recebendo um dilúvio. E tudo pereceu. Deus falou assim, vai morrer tudo, a não ser aquele que está na arca. E aí você vem para você, que é paralelo, e vê o que é o batismo na água, em nome de Jesus Cristo, o poder que ele tem sobre você. Que você é a terra, que a água que vem em cima de você ali no batismo é um dilúvio. O que está acontecendo? Seu pecado do passado está morrendo tudo, como aqueles diluvianos incrédulos estavam morrendo. Aí Noé foi para uma nova terra, onde não via mais aqueles ímpios. Aí começou tudo de novo. E aí começa tudo uma caminhada nova. E isso ainda não é o novo nascimento, mas já é uma nova caminhada, depois do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus falou para Noé, você faça uma arca. E essa arca, Deus deu para Noé altura, comprimento e largura. Estava todo sobre medida. Ele falou para Noé o pecado do mundo que estava. Falou para Noé das violências. Falou para Noé as modificações do pecado que tinha acontecido. Falou para Noé que ia acabar com tudo. Mas deu para Noé a via de escape. Deus é como um bom médico. Ele mostra a sua doença primeiro, mas depois ele mostra o remédio para a sua doença. Deus nunca mostra o pecado sem mostrar a solução. E para cada problema tem uma saída. Se o problema era pecado, e para acabar com o pecado era o dilúvio, também tinha uma saída. E a saída para aquele dia só era uma, essa arca. Fora dessa arca, não tinha outro meio. Agora, o irmão Branham disse que Deus podia salvar Noé. De todo jeito, Noé ia ser salvo. Porque ele tinha que continuar nova, trazer a semente para o outro lado. De todo jeito, se ele não se salvasse por arca, irmão Branham disse, Deus ia arrumar um toco, e ele ia subir em cima do toco, e Deus ia dar vitória para ele em cima do toco. Mas Deus quis uma salvação mais confortável para Noé. Você está entendendo? Nós todos, nós eleitos, de todo jeito nós ia ser salvos, porque nós nascemos para ser salvos. De toda maneira, nem que nós tivéssemos que passar por tribulação, nós ia ser salvos. Mas Deus arrumou uma maneira mais confortável de salvar nós, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo e o enchimento do Espírito Santo. Amém? Então a nossa salvação se tornou mais confortável, porque nós estamos revestidos por fora e nós estamos por dentro de Jesus. Amém? Mas ele disse isso, irmão Branham, que Noé, de todo jeito, Noé ia ser salvo, ele não ia perecer, ainda que fosse para salvar Noé através de um toco. Muito bem, mas Deus achou melhor a arca do que o toco. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, ele teve, em vista do toco, que ele ia tomar toda a chuva, né, um ano navegando em cima de um toco num dilúvio, com a família, com a esposa, ia ser difícil, né, porque aqueles três tinham que vir por lá de cá para povoar a terra. Então Deus achou melhor a arca, porque a arca era mais confortável, mais seguro para eles. Amém? Louvado seja Deus. Não é que se ele não faz a arca não era salvo, irmão Branham, não é isso, salvo ele ia ser. Você entendeu? É que a arca foi o meio mais confortável para ele. Muito bem. Aí Deus falou para ele assim, você faça de 300 côvados de comprimento, e é mais ou menos quarteirão de comprimento, era bastante grande, e você faz 30 de altura por 50 de largura. 50 aponta para o jubileu. Jubileu é número 50. Jubileu é voltar novamente para o princípio. Jubileu, quer dizer, voltar. Então 50 de largura significava o jubileu, que agora a terra ia voltar novamente, ser limpa. Ela ia voltar ao seu estado original. Então por isso que era 50 de largura, que significa jubileu. Ano do jubileu, que era o ano que toca a trombeta e cada escravo volta para o seu lar. E a trombeta era a mensagem de Noé, mostrando o jubileu dos 50 de largura. 30 de largura significa os 30 anos de Jesus, que ele começou seu ministério.
e cada 10 côvados tinha uma repartição. Então ela foi feita com 3 repartições. Embaixo de tudo aqui ficavam os animais que rastejavam, os cobra, largato, jacaré, esses animais que rastejam, que não tem asa. Ficava no primeiro andar. No segundo andar ficava o que voava, as aves. Não ficavam misturadas as espécies. E no terceiro andar é que ficava Noé com a sua família. Ficava no terceiro andar. Noé ficava acima de tudo porque ele apontava para o batismo do Espírito Santo. Então, primeiro, andares que ficavam os animais que rastejavam, aponta para o crente batizado em nome de Jesus Cristo, justificado, ainda está rastejando, não tem asa. Primeiro passo, nós dá, batizado em nome de Jesus Cristo, nós somos justificados, ainda nós rasteja na vida, nós não tem asa. Quando nós entra na santificação, no batismo do sangue, né? Que nós estamos agora no sangue de Cristo, então já temos asa, já conseguimos asa. Mas no terceiro andar, somos humanos. Nós saímos da faixa animais e entra na faixa humano, que o antigo falava, mas você não é humano? Aquele homem não é humano. Se ele fosse humano, ele não matava. Os antigos tinham isso, que a pessoa humana é diferente. Eles faziam a separação. Aquela mulher não é humana, largou os filhos, foi embora. Aquele homem não é humano, largou a esposa, foi embora. Então ele achava que o humano, os antigos tinham isso, que o humano é diferente. Tem pessoa que ela não é humana. Então, vida de animais, vida de animais, vida de animais no primeiro andar, vida de aves, né, no segundo andar, já voando, está melhor, né, do que rastejar. Mas no terceiro andar, humano. E Deus estava dentro dessa arca. Eu penso que Deus não estava dentro da arca, que Deus estava dentro dessa arca, juntamente com Noé e a sua família. Porque o terceiro andar aponta batismo com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então Noé estava com Deus no terceiro andar. Por isso que a arca não podia afundar. Tem vários motivos que ela não podia afundar. Uma, que ela é que ia levar o transporte para o outro lado. Não podia afundar ela, porque o universo estava dentro dela. Todo esse universo, de ponta a ponta, foi colocado dentro da arca em representação. Por exemplo, o casal de ouriça representava todo ouriço que morreu. Todo ouriço que morreu, aquele casal ia dar continuação para o ouriço. O casal de leão ia dar continuação para o leão. Então, o casal de leão representava todo leão. Então, toda espécie estava dentro da arca. Se ela fundasse, o universo estava dentro dela. A arca também é um tipo nosso, que todo o universo está dentro de nós. Tudo que você vê nesse universo está dentro de nós. O universo tem água, dentro de nós tem água. O universo tem caloria, dentro de nós tem caloria. E tudo que está no universo está em nós. O universo tem céu, né? Também tem céu dentro de nós. O universo tem inferno, né? Pode ter inferno dentro de nós. Então, nós também somos como uma arca. Então, jubileu, né? E o 30 de Arthur apontando para a perfeição, porque 3 é perfeição, certo? Então, jubileu, perfeição, e os 300 côvados é o mesmo sentido que entra 3 novamente, apontando para a perfeição. Eles fizeram, quem cuida de mar, navio, essas coisas, a construção dessa área aí, eles falaram que essa arca não fundou por causa da medida, porque a medida de 50 de largura por 300 de côvado e 30 de altura, ela é exatamente a medida que ela dá, quando a onda vem, ela dá o equilíbrio sem afundar. O segredo é Deus nela, né? Lógico que é Deus, né? Mas a medida também tinha a ver de não deixar ela afundar. A medida também. Então eles viram que a medida dela, que Deus deu, era uma medida que não afundava. Não é só a arca que tem medida, 350, 30 de altura, não é só a arca. Nós também, irmão, Deus dá medida para nós. E se nós seguir as medidas que Deus dá, como não é, nós não naufraga. Nós tem medida
Deus dá medida para nós falar, Deus dá medida para nós comer, todas as coisas também é medida, viu, irmão? Medida para nós viver. Também tem, nós estamos sobre quadrados, como a arca está, nós estamos sobre, que nem a pirâmide também está, nós estamos sobre, como o mar está, sobre limite, nós não estamos sortos, não vivendo vida sem medida, nós também temos um quadrado para nós viver. Temos um espaço nosso e um espaço aqui, o figura tem aqui um terreno dele aí, mas tem um lugar lá que não é mais dele. A casa aqui está dentro de uma medida, e tem um lado de lá um vizinho, do lado de lá outro. Então ela está dentro de uma medida, e nós também temos uma medida. O irmão entendeu? Nós também, irmão Bruno disse, nós está sobre tempo, medida, quadrado, nós vivemos sobre tudo isso, nós vivemos. Aquela casa mesmo, que o irmão Bruno fala dela, que ela era murada e não havia remissão para ela, depois de um ano, se dentro daquele ano ela não fosse remida, ela nunca mais ia ser remida por geração a geração. Então, se era um ano, era o prazo de resgatar a casa. Se dentro desse ano ela não fosse resgatada, nunca mais ela se... Por isso que tem prazo também de nós vir para Deus. Nós pensamos que nós vamos aceitar Deus no dia que nós quer. Não é não. Não é não. O tempo que nós quer, não é não. Deus dá uma medida para nós. Você entendeu? Nós também está sobre quadrado, nós também está sobre metro, nós está sobre também centímetro. Nós também tem que ver que nós estamos... Lá em Apocalipse 11... Deus falou para Moisés assim, pega uma cana e mede o templo, o altar e quem adora. Quem adora. Mandou medir. Só não mede o átrio que é dado ao gentio, só não mede o mundo. O mundo larga ele sorto. Eles vivem sem medida, eles vão aonde quer. Mas nós não. Nós vivemos sobre medida das coisas. Nós mede a palavra para falar. Nós mede a amizade, nós mede o passeio, nós trabalhamos com medida, que nem anárquico. E seguindo medida, ela não fundou. E seguindo medida, nós também não naufraga, embora com o dilúvio é muito forte. Mas se nós seguirmos medida, se Noé tivesse feito meio metro a mais a arca, Deus não entrava dela. Por isso que é um problema de Deus não batizar nós com o Espírito Santo, irmão. Deus não entrar na nossa vida, porque às vezes nós estamos vivendo vida fora de medida. Nós estamos falando coisas acrescentadas, metros, mais metros que não devia ter. Vocês estão entendendo? Então, todas as coisas, os antigos, eu sempre fui forte para os antigos falavam, mede o que você fala. Mede seus pensamentos. Medes, vê se não passa do limite. Passa do limite. Até, irmão, você fala, eu vou ficar em casa, eu não vou na igreja. É uma decisão sua e Deus respeita. Deus respeita a nossa decisão. Deus respeita. Mas pensa bem, se você não já não saiu fora das medidas de ficar em casa, de culto, será que você também já não se acrescentou, não tirou? Então, um dos segredos da arca, primeiro é que ela tinha Deus dentro dela. Segundo, é que ela estava sob medida. Certo? Agora, Deus estava nessa arca, Deus entrou nessa arca e ficou dentro dessa arca até o fim. Por quê? Porque ela estava sob a obediência. Por isso que Deus entrou. E todas as coisas, irmão, que está sob a obediência de Deus, Deus entra naquilo. Um casamento na obediência, uma moça na obediência, uma menina na obediência. Se você vive sob a obediência, Deus mandou e você faz, Deus prova e entra naquilo. Amém? Então, primeira coisa importante dessa arca, Deus estava dentro dela. Outra coisa, as medidas não foi alterada, não foi acrescentada e nem diminuída. As medidas foi feito conforme Deus mandou. Vocês estão entendendo? Do jeito que Deus mandou ele fazer, comprimento, altura, largura,
ele fez. Outra coisa, que quando os animais começaram a vir, não foi Noé que trouxe os animais. Nem os filhos de Noé foi buscar os animais. Não aconteceu isso. Noé fez a arca e a porta ficou aberta. Só tinha uma porta, porque só há uma porta para nós no céu. E essa porta é Jesus. Amém? Só tinha uma porta, e essa porta é Jesus. E a igreja só tem uma porta, e essa porta é o pastor. Sempre é uma porta só. Vocês estão entendendo? E quando, irmão, Noé ficou com a porta aberta, que a arca estava pronta, houve um trovão. Irmão Bruno disse. Houve um trovão. Porque Noé pregava que ia chover. E não havia chuva na terra naquele tempo. Não é que nem hoje, você viu que choveu bastante hoje. Naquele tempo não tinha chuva. A terra era aguada com mormaço lá que saía da terra. Havia fonte, pouca fonte. Mas dessa fonte saía aquele sereno, né? E a terra era regada com aquilo. Ela era regada com aquilo. Vocês estão entendendo? Mas ela não tinha chuva, que nem a forma nuvem, cai chuva, não tinha. A chuva veio depois do dilúvio. E também não tinha mar. Não tinha mar, senão a arca podia ir para o mar. Não tinha mar. O irmão Branco só tinha umas fontes. O mar foi formado também depois do dilúvio, que a água do dilúvio veio e foi recuada e ficou aí está até hoje. Vocês estão entendendo? Mas não tinha mar também. O irmão Branco disse, nem rio também tinha. Você fala, mas lá no Éden tinha rio. Quando Deus tirou o Éden, muitas coisas foi tirada. Muitas coisas Deus tirou da terra na queda de Adão. Então, o que acontece? Acontece que Noé pregava, vai chover e Deus vai salvar Noé através dessa arca. Ponhou em dificuldade o povo, porque fala assim, nós nunca vimos chuva, vai chover, vai inundar tudo. Mas isso é estranho, a mensagem de Noé era uma mensagem estranha. Amém, irmã? Amém? Era uma coisa estranha. Não era uma coisa que ele costumava ver. Então Deus falou para Noé, Noé, olha bem, eu vou pôr fim em todas as coisas. Muito pecado foi acrescentado. Mas através de você, então será salvo, vai vir a salvação. Mas você faça uma arca para ti. Faça para ele. E quando Noé fez a arca para ele, ele salvou a esposa, salvou filhos, salvou as noras. Ele fez para ele, mas salvou a família. Aí vem a Mombana e fala, tenha fé para ti e para salvar a tua família, com a tua fé. Só pode ter fé para salvar o Senhor. Como o senhor pode ir viajar para São Paulo, com o dinheiro que o senhor paga para sair, e se a irmã Salete não tem dinheiro, o senhor paga para ela. Então o dinheiro, o senhor viaja com o seu dinheiro, ainda dá para pagar a passagem dela para a família inteira. O senhor entendeu? Sim, a fé é dinheiro. Para nós, dinheiro é papel, mas para Deus, dinheiro é fé. Quanto mais dinheiro você tem, mais você compra as coisas. E quanto mais fé você tem, mais você declara as coisas de Deus. Porque só que para Deus, Deus não chama dinheiro, ele chama fé. Você entendeu? Então venha, compra de mim sem dinheiro, compra com o quê? Com fé. Você está entendendo? Para Deus, dinheiro é fé. Você está entendendo? Então, se você tem dinheiro para pagar a sua passagem para a família viajar, você também pode ter fé para pagar para você e a família sua ir para o céu. Salva a ti e a tua casa, ele disse lá para aquele carcereiro, salva a ti, salva a tua casa. Porque Paulo viu fé naquele homem para salvar ele e salvar a família. Você está entendendo? Então faça para ti, olha a escritura, você não pode negar a escritura. Faça para ti. E quando ele fez para ele, salvou a família. Porque a Bíblia diz que Deus só achou Noé justo. Não diz que achou Noé, filho, esposa, só Noé. Você está entendendo? Só Noé que ele achou justo. E ele conversou com Noé, nem chamou os filhos de Noé junto. Falou só com Noé. Mas Noé, aí, para salvar tu e Noé salvou ele e salvou a família dele. Você está entendendo, irmão Benedito? Está entendendo? Tua fé, irmão Benedito, tua vida, teu comportamento, junto com a sua esposa, o Senhor traz todas essas netas, filhos do Senhor, para dentro da arca. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmão, a porta ficou aberta da arca e aqueles animais começaram a vir.
Aí a família de Noé, né, no terceiro andar, e os animais começaram a vir. Lá vinha de 2 em 2, e os animais limpos vinha em 7 casais, né? E o animais sujo é que vinha em 2 só. A Bíblia fala assim. Então, vem aqueles animais, Noé viu o ouriço vindo, Noé não podia falar nada, que era Deus que estava mandando. E eles vieram por um trovão. Quando ouviu um trovão, o Brando disse, um olhou para o outro e falou assim, Noé está certo. Mas não foi todos os animais que viu o trovão, só os eleitos. Os animais também eram eleitos. Os animais também eram predestinados a entrar na arca. Por isso eles ouviram o trovão, os outros não. Então tem coisa que só o predestinado ouve. E toma uma posição e reconhece a porta aberta que se salva. Quem não é eleito não ouve. Por quê? Não ouve, não faz nada porque a fé vem por ouvir. Bom, brother disse isso. Noé ouviu os animais ouviu um trovão. E um olhou para o outro e falou assim, Noé está certo, vamos para a arca. Mambana disse na mensagem, o sinal, chama a mensagem. Aqueles animais que entrou na arca era predestinado. Era predestinado. Por isso que os outros não entrou, porque não era predestinado. Por isso, irmão, nós bate com as pessoas, quer que a pessoa aceita, quer que a pessoa venha na igreja. Se Deus não escolheu ela para isso? Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Se ela não é uma semente com essa espécie de aceitar. Os animais eram predestinados. Por isso que Noé não foi a Deus e falou, Senhor, mas por que ouriço? Por que a cobra? Por que, senhor jacaré? Por que o senhor não manda só águia? O transporte vai ser mais tranquilo. Agora o senhor está mandando o elefante, a fêmea? O senhor está mandando esses animais pesados? Será que a arca não vai rachar no meio? E talvez Deus escolheu o elefante, com a fêmea, o mais pesado de todos lá. Mas Noé nunca discutiu com Deus. E nunca também perguntou para Deus, por quê? Então por que o senhor não manda um elefantinho, uma fêmea pequena, aí que são mais leves? E por que também ouriço? E por que isso, Deus? Noé nunca perguntou para Deus por quê. Deus só falou para ele assim, ponha os bichos na arca e cuide deles com vida. Não deixa morrer. Não deixa morrer. Agora, irmão, às vezes nós ficamos escolhendo as coisas para Deus dar para nós. Não é? Às vezes nós escolhe. Às vezes nós falamos, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu não quero isso, eu quero isso, eu não quero isso. Agora, quando nós está pronto para receber o que Deus dá, muitas vezes Ele dá para nós águia, Ele dá para nós pomba, mas às vezes Ele põe na nossa vida serpente, ouriço. E aí? Será que nós está pronto? Nossa porta está aberta para ouriço? Será que a nossa porta está aberta para jacaré? Será que nossa porta está aberta para isso? Ou nós estamos com um pedaço de pau? Você não! Bah! Você sim entra. Não estava na porta com um pau na mão, nem com rifle. Bah! Você não. Ele só deixou para ser Deus que está mandando, que Deus manda, tá bom. Aí vem a mãe, se Deus manda um filho, homem, tá bom. Se Deus manda uma filha, mulher, tá bom. Você não vai escolher o casal, não quer homem, eu quero mulher, não quero isso. Só quando você chegar como não é, que o Deus dá, tá bom, seja homem, importante que é Deus que mandou. Pensa que vai dar trabalho não se Deus mandou. Mesmo que era ouriço, cobra, aquela cobra não picou ninguém na arca. Aquele ouriço nunca atacou espinho em ninguém. Porque no entrar na arca, eles receberam a unção. Deus estava ali. Deus estava ali. Você entendeu? Então não tem que temer ouriço, não tem que temer a cobra, você não tem que temer nada. Se Deus mandou, Deus é responsável de acarmar isso e acomodar isso, porque você não pensa que a cobra chegou lá picando todo mundo. No entrar, ela estava grata a Deus por se salvar, ela era eleita, o ouriço estava grato, o bicho preguiça, grato, saiu primeiro, chegou por último na arca,
custou para chegar, mas chegou. Chegou. Também ele era predestinado, o bicho preguiça também é predestinado. Mas aquela irmã é mole, aquela irmã é lerda, mas também é predestinada. Ela chega lá com a lerdeza dela, Deus escolheu ela. Amém, irmão? Então, quando entrou o último casal, então não foi Noé que fechou a porta da arca. Nem Noé chegou lá, olhou, entrou tudo, confere aí, tá tudo bem aí, Jafé? Tudo bem, então cerrou, né? Noé fechou a porta da arca, né? Noé não fechou a porta. Não, Noé não fechou, não. Noé não fez nada, ele só fez a arca. Ponhar os animais lá dentro, foi Deus que colocou. Deus chegou e fechou. Deus fechou e chavou. Pegou a chave com ele. Se é que tinha a chave, né? Vocês estão entendendo? Ah? Desse jeito. Desse jeito. E aí Deus fechou. Entrar mais não entrava ninguém, ainda que batia. Sair também não saía mais. Porque a porta é Deus que fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Ninguém mais saía, ninguém mais entrava. Acabou o tempo agora da salvação para quem quer que quisesse. Terminou. Irmão, um dia desse a porta da graça vai fechar. A porta da misericórdia vai fechar. E quem vai fechar ela é Deus. Quem está dentro, está. Não vai sair mais também. Mas quem não entrou, não vai entrar mais. Ainda que bata. Porque Noé, irmão, se fosse Noé que tivesse fechado, alguém batia e falava, ô Noé, sou fulano de tal. Ô rapaz, você está aí, o Noé. Né? Não vai apertar nada aí dentro, já que entrou com esses animais aí, que tem que entrar eu, Noé? Deixa eu entrar. Ô rapaz, entra, você vai. Se fosse outro normal, você, mas não foi Noé. Noé falou assim, não posso fazer nada, nem eu dou conta, nem se eu quiser abrir eu não consigo, nem se eu quiser. O tempo terminou, cessou o tempo da graça. E um dia desse vai terminar, irmã, um dia desse a misericórdia de Deus sairá da terra, a graça terminará. E quem está dentro está, e quem não está não entra mais. Nem sai e nem entra. Vocês estão entendendo? Assim aconteceu na arca. Aí Deus, quando a arca feita sob as medidas, medida certa, se você usa um sapato com o número errado, ou ele fica forgado, sai do pé, e apertado faz calo. Tem que ser o número certo. Você vestir uma roupa com o número errado, ou fica apertado, larga. Assim também as coisas, tudo é medida. Tudo que nós usamos, sapato, calça, camisa, tudo é medida. Casa, quarto nosso, cama, fogão, é tudo medida. Por que não tem medida para falar? Medida para ficar em casa. Medida para não cultuar Deus. Tem que ter medida também. Às vezes nós estamos exagerando, já passou da medida, nós já passamos nós já passamos do limite. Coisa fora de limite. Tem coisa fora de limite. Comprar fora de limite, gastar dinheiro fora de limite. Às vezes tem coisa que já passou do limite. Será que ficar em casa, ficar sem cultuar Deus já não passou do limite? Já não está trazendo um aborrecimento para Deus? Tem que ver. Outra coisa, Deus falou assim, faça da madeira de gofre. Essa madeira, irmão, é uma madeira de espuma, é uma madeira, se jogar na água, ela encharca e afunda. Ou se não afunda, não vale nada. É uma madeira que não pode ver água que encharca. Agora, a madeira que Deus mandou Noé fazer a arca, a madeira não podia ver água que encharcava, justamente a madeira que não podia ver água que encharcava, Deus mandou fazer. A madeira apropriada para a água, que é a madeira que se faz barco hoje, ó, que ele faz lanche, Deus não mandou. Aí que deu os problemas nos críticos. Nada funcionava de acordo com a razão. Nada. Fala, para começar, não tem mar. Para começar, nunca choveu. Agora, se vai chover, essa madeira também não pode ver água aqui. Ela encharca, ela murcha. Encharca. Então,
Não adianta nada, vai vir a chuva, isso aí vai diluir. Só ele mandou fazer com a madeira de gofre, que é a madeira que ela não é esponja, que ela aceitava líquido. Aí Deus mandou Noé cortar uma outra árvore, a mamãe disse, uma mensagem arca. Mandou cortar uma outra árvore que nós não tem o nome dela. E essa árvore, ela tinha uma resina dentro dela. Uma resina, tem, que nem não sei, hoje tem essas árvores que eles fazem cola para pneu de caminhão aí, para fazer pneu, essas coisas. Sei que era uma árvore que tinha uma resina. Deus mandou Noé cortar aquela árvore. Noé cortou aquela árvore e tirou a resina dela. Tirando a resina dela, Noé ferveu. Deus ferve. Aí você despeja na madeira. E essa resina, ela entrando nessa madeira, a madeira virava aço. Isso é uma banda que diz. A mensagem arca. A madeira virava aço. Então, teve duas árvores. A árvore para fazer a arca e a árvore para abastecer a arca. Você entendeu? Quanto mais esponjosa era ela, mais ela aceitava a resina. Agora a Mambrana disse que essa madeira de gofre é nós, porque madeira quer dizer humano, madeira quer dizer gente. Essa madeira somos nós. Se nós fosse uma pessoa dura, nós não ia receber o Espírito Santo. Mas Deus fez nós de uma maneira que quando o Espírito Santo é derramado daquela árvore da vida que foi cortado, foi tirada a resina, que é o Espírito Santo, é derramado em nós. Você entendeu? E nós aceitamos o Espírito Santo encher nós, aí nós vira aço, irmão. Ninguém rebenta mais nós. Ninguém rebenta. Mambrana disse na mensagem da arca, não pense que essa arca aí navegou à vontade, assim, não. Mambrana disse que o diabo, quando viu ela, falou assim, não adianta nada ele se salvar da terra, eu pego ele dentro da arca. Essa arca aí, se eu pegar ela, dar um empurrão, cai. E o Mambrana disse que Satanás pegava ela, virava. Satanás pegava ela, virava e maiava. Mambrana disse, nem lasca saía, porque aquele bertume, que não é bertumou por dentro e por fora, quer dizer, o batismo do Espírito Santo por fora, para não entrar nada do mundo, por dentro, para não sair nada de nós para o mundo. Não é só receber coisas do mundo que nós não podemos. Nada de nós também tem que sair para o mundo. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque às vezes dentro de nós tem um mau pensamento, nós sorta. Às vezes dentro de nós tem assim uma certa coisa, um certo desejo, nós põemos para fora. Você não pode sortar nada para fora. Você tem que ser que nem a vara de um museu, pegar a vara de jambo e engolir, apanhar ela dentro, porque quando a vara, vou trouxer vara, as duas estavam dentro, vencer mar, trazer água da rocha, você haste. Era a mesma vara, com as duas dentro. As duas dentro. Qualquer dia nós vamos pregar sobre isso aqui. Engolindo. Carregava serpente dentro, para poder vencer. Você está entendendo? Carregar. Então, bertumou por dentro, para não sair nada. Porque sai muitas coisas de nós, irmão. Sai a vida de um, sai a vida de outro. Você tem que engolir. Nem que a pessoa é uma serpente, você tem que carregar ela dentro de você. Não contar a fraqueza dela para ninguém. Cada vez que você está contando uma fraqueza, você está vomitando a pessoa. E vômito é sujo. Tira apetite. Por isso que a pessoa vê ninguém cumprimenta ela, ninguém gosta dela. Porque todo mundo vomita ela, deixa aquela pessoa nojenta. Se eu vomito o senhor, a pessoa vai no senhor, é um vômito que eu vomitei. Estou nojado. Nossa, o fulano está falando. E nós nunca vencemos mais, nós nunca vai tirar água de rocha sem essas duas serpentes dentro de nós. Por isso que tragada foi a morte na vitória. A vitória engole a morte, e a vitória é Jesus. Você está entendendo?
aquele bezerro de ouro que fizeram para adorar Moisés, aí moeu ele, queimou, moeu, ponhou na água o pó e deu para Israel beber. Bebe isso aí para acabar com o problema. A maneira de acabar é engolir. Vocês estão entendendo? Então a arca de Noé tinha lá dentro dela tinha cobra, dentro dessa arca tinha ouriço. Quem é que via por lá de fora? Ninguém. Dentro de você tem tanta coisa boa, mas tem coisa mal também, mas quem vê? Mas só que você não sorta. Ô, tem uma cobra aqui, pai. Vamos tirar ela. Não tem que ter jeito de tirar pela porta, filho. Deus trancou. A janela é harta, filho. Como nós vamos tirar? Vamos arrancar uma tábua, nós joga ela fora. Mas não arrancar a tábua, a água entra, não pega, não fecha mais. Vai arrancar uma tavinha do centro, aí é o Titanic, as rachas com porta funda. Você entendeu? Tem jeito. Tem que carregar. A Maria, quando falaram para Maria, uma espada vai cortá-lo, a Bíblia diz que Maria guardava tudo no seu coração. E quando Cristo estava morrendo, Maria estava tranquila. Maria estava tranquila. Porque ela sabia que o filho dela ia morrer daquele jeito. Lá quando foi apresentado, falaram para ela, uma espada vai cortar e vai ser de aceitação e rejeição. Para um, vai ser uma benção para um, mas para outro. Ela sabia. Ela guardou. Carregava dentro. Vamos supor que eu estou lá em Curitiba. Eu estou lá andando lá, eu vejo o irmão Ezequiel num bar. O irmão Ezequiel está tomando uma cervejinha bem gelada. Cerveja mesmo. Eu olho o irmão Ezequiel tomando. Ele não viu eu. Eu saio disfarçado, saio. Dou uma olhada no vídeo. Nunca conto para ninguém. Carrego aqui dentro de mim, passou por tudo. Essa maneira de eu vencer. Porque se eu vomitar o seu, o seguro vivo que eu, tomando cerveja, já vomitei o Ezequiel. Aí vira nojeira. Comprando, se eu falar tudo que eu vejo, tudo que eu sei, traz morte e cadeia. Se eu for falar tudo que Deus me mostra para mim, que eu sei, que eu vejo, sai morte e cadeia. Deus preparou nós para ser um transporte. Transportar não coisa boa, coisa má também. Mas nós estamos bertumados. Por que bertumada? Saía alguma coisa dessa arca? Só saiu quando Deus mandou sair. E quando Deus manda sair? Você tem que tirar de dentro de você, mas levar para o altar, levar para Jesus. Quando saiu lá para Deus, do outro lado esperando. Deus que abriu a porta, falou, tira os animais. Aí Deus abre seu coração, tira o que você tem, Deus, a coisa está assim, mas para Deus, né? Para Deus. Quanto casamento não fracassa porque a esposa vai na sogra vomitar marido, o problema do marido. Vai na mãe, eu casei, mãe, a minha esposa é assim, é assim. O que você está fazendo? Vomitando, fazendo uma sujeira na sala. Aí ela fica, a sogra vai ficar olhando mal mesmo a nora, porque o marido vomitou ela. Não é melhor você. O que é melhor para você? Não é você guardar aquela comida que está fazendo mal, remoendo no seu estômago. Não é mais seguro do que você vomitar aquilo? Vocês estão entendendo? Ai, irmã? Não é mais? A não ser que você vai no banheiro, vomita no banheiro, fecha a porta, aí a coisa dá descarga lá, fica nojenta. Né? Então tem um lugar de você vomitar. Mas em sala, cozinha, vomitar dentro do carro, como é que é falando tal? É assim, uma nojeira. Quem viaja com esse cheiro? Quem viaja? Eu estou pregando isso, talvez para mim. O veneno não é para você. Cada culto tem um para ouvir, tudo que ouve. Não é para todo, o seu culto é o do outro. Você entendeu? Então não saía nada daí não. E não tinha como tirar também. Não tinha como tirar.
E se tirava era pior, aí que ia causar dano. Vocês estão entendendo? Então nós temos a medida certa. Nós temos a porta fechada por Deus. A madeira certa. A madeira que deu socorro certo. Porque se ela não tivesse socorro dessa outra árvore, ela não ia navegar, ela ia se desfazer. E se Deus não corta essa árvore da vida, Jesus, e tira a sua resina, que é o Espírito Santo, e derrama em nós não vencemos, irmão. Nós não vencemos. A vitória dela não foi essa madeira. Foi a outra que deu socorro para ela. E aí a vitória nossa não vem de nós. É dessa madeira que deu socorro para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós olhamos na arca só vê essa madeira de golfe, né? E nós só falamos dessa madeira de golfe, porque a madeira era assim. Mas aquela outra que foi cortada, não para ser madeira dessa, para dar para essa a resina dela. Que Noé ferveu, e quando fervia, passando aí, virava aço. Vocês estão entendendo? Essa arca navegou 1 ano e 17 dias. 12 meses e 17 dias, coisa assim, ela navegou. Você entendeu? Em toda a sua navegação de vai e vem, de daqui para lá, nada se desfez. Nada se desfez. Então essa arca aí, você pode apontar ela para Jesus, você pode... Tem vários ângulos de trabalhar com ela. Você pode trabalhar ela com você, essa arca. Você pode trabalhar com ela, seu lar, essa arca. Que a gente só tem a porta aberta, às vezes, para pomba e águia. Às vezes tem que suportar ouriço, cobra. Suportar. Falando família, né? Nem sempre Deus dá filho, águia e pomba para a gente. Às vezes dá... Também bicho de preguiça, que dorme, quer tarde, quer trabalhar. Tem família assim que tem bicho de preguiça. Jacaré, isso quer dormir, só levanta para almoçar. E tem que suportar. Né? Isso aí é para quem vai casar, né? Vem vindo na frente aí. Elizabeth, vem vindo na frente aí. A Mansalete, Ezequiel, vai esperar o Daniel. Vai formar a sua arca, e isso vai esperar. É bom que Deus só manda águia para você, pombinhas, filho, pombinho. Mas às vezes você não sabe o que vem. Mas Deus dá força para suportar. O importante é saber, moleque. O Deus que mandou você dá força para você suportar. Jó tinha tudo aqueles filhos fazendo festa. Mas fazendo sacrifício por ele, não desprezando, abandonando, mas orando cada madrugada por ele. Senhor, quem sabe eles erraram, quem sabe estão fazendo coisa errada, mas se tiver, aqui tem um sacrifício para ele. Por isso que os 10 morreu, 7 homens e 3 mulheres morreram no vendaval. O irmão Brando disse, os 10 foi para o céu, os 10, não perdeu um, porque o pai oferecia sacrifício. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Agora, nada favorecia o ímpio aqui, nada, tudo era contra, não tinha razão aí. A razão aí não funcionava. Não tem, nunca choveu. Não tem mar. A madeira não serve para água. Se o homem está louco, aí quem veio? Se o homem está louco. Porque nada está certo aí. Outra coisa, quando viram aqueles animais entrar, eles falaram, quem vai? Aí que entrou o problema. Porque talvez até a família estava decidida a entrar. Quando eu vi o cobra entrando, eu disse, minha filha vai ser picada lá dentro. Não. Nossa, isso daí, ó, isso aí vai virar um rolo aí dentro, cobra para lá e leão para cá. E eu não é sozinho, 3 homens, 4 homens, não vai segurar esses animais, não. E aí? Aí eu vou apanhar minha filha lá dentro. E eu vou entrar lá dentro com a minha esposa. Então morre aqui fora, porque todo dia vai morrer, picado por cobra, pior. E nós apanhava a nossa família lá dentro, lá, assim, entrando com a família, vendo o cobra, aquela cobrona entrando assim, leão. Você fala, epa, eu vou entrar em nada. O transporte, quem estava para ser transportado,
dava medo de pai levar a família aí dentro. Eles tinham medo. Só animais. E eu não creio que é animais domésticos, não. Selvagem. Mas eles não sabiam que Deus ia dar para aqueles animais um controle. Deus controlou a atmosfera. Aqui o Mambrão está falando essa mensagem sobrenatural. A atmosfera, cria uma atmosfera que traz milagre. A atmosfera de dentro dessa arca não tinha lugar melhor. O Mambrão disse que não é só cantava e orava lá dentro. Cantava e orava. A atmosfera criada dentro daquela arca, por Noé cantando hino e Deus, aquilo controlou os animais. Aquilo desceu para os animais. Porque você pode morar numa casa que onde a atmosfera do lar é céu, até os animais sentem que os passarinhos vêm cantar, tomar água na sua casa, vêm rodear seu quintal, porque eles sabem que ali tem uma atmosfera boa. Os animais reconhecem isso. E os animais reconheceu. Valorizou Noé. Agora eu quero entrar aqui, valorizar. Os animais agradeceu Noé por fazer aquela arca e salvá-lo. E por isso não deram alvoroço, não deram. Quando você reconhece o pai, reconhece a mãe, seu trabalho, não causa alvoroço. O problema é reconhecer. Teve um pastor falando, o pastor Samuel, pegou para nós, e disse que aquele homem que fala para a esposa, você está feia, nossa, como você está gorda. Isso traz um desânimo nela tão grande que por fim ela acaba ficando gorda mesmo. Porque ele não valoriza ela. Agora, aí aquela mulher, às vezes, morre o marido, casa com outro, fica aquela mulher linda, aquela mulher bonita, fala assim, mãe, era tão feia com aquele homem, agora, o que aconteceu? É que o outro valorizou ela. O problema está em valorizar a pessoa. O que a pessoa fez por você, o tempo que está ao seu lado, quanta descida e subida já desceu e subiu com você, quanta doçura, mas também quanta amargura ela não passou ao seu lado. Quando nós começa a valorizar isso, então aquieta a coisa. Por que esses animais aquietaram? Ficaram em silêncio. Não dizem nada que um comeu, a cobra comeu um aí. Não dizem nada que a cobra picou outro. O leão comeu uma ovelha. Nada disso aconteceu aí. Por quê? Por quê? Por causa da atmosfera que Noé criou dentro dessa arca e colocou tudo dentro dessa atmosfera. E era céu lá dentro. E aqui fora era o inferno. E morte e gritaria. Mas lá dentro era o céu. Vocês estão entendendo? Lá dentro era o céu. Pensa que Noé perdeu animais? Você pensa que causou alvoroço? Eu já vi até um hino falar, pensa o alvoroço. Não, lá não. Porque aqueles animais valorizou o trabalho de Noé para salvar ele. Hoje, o que acontece hoje, para nós terminarmos, existe muita, às vezes, existe muito filho que não valoriza o trabalho do pai não valoriza o trabalho do filho, a esposa não valoriza o trabalho que a esposa fez. Quando nós não valoriza, aí traz reclamação, Se Israel tivesse valorizado Moisés, que Moisés largou a ovelha do sogro, a casa do sogro, ponhou a esposa no jumentinho, carregando essa esposa, andando para lá, tirou Israel para fora, enfrentando o faraó, enfrentando o Mar Vermelho. Se Israel tivesse valorizado Moisés, eles não tinham revoltado contra ele. Mas não valorizaram o que Moisés fez para ele. E se Israel tivesse valorizado o que Jesus fez, curando seus enfermos, ressuscitando seus mortos, tirando a lepra dos seus leprosos, multiplicando os pães para eles comer. Se tivesse valorizado isso, eles não tinham matado Jesus. Você está entendendo? Eles valorizaram. Tanto é que a história diz que quando Deus abriu a porta para esses animais ir embora, porque tinha que ir embora, as aves tinham que voar, o leão tinha que ir para o mato, pegar sua vida, o elefante tinha que ir, para eles ir embora de outro trabalho. Noé precisou, vai viver, vai. Eles não queriam. Acostumaram tanto com Noé, que aquela atmosfera de Noé, que eles não queriam sair ao lado de Noé, e precisou Noé dar duro com ele, para eles se parar mais.
Você criar a atmosfera, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa dócil, ao ponto, você tem que ser um conquistador, não é conquistou cobra, conquistou isso, conquistou tudo, ele conquistou esses animais aí, conquistou. Eu pensei, será que Noé descia lá, porque Noé descia a escada para dar comida para eles, né? E eles também não estavam misturados lá, cada um tem a sua partezinha. Mas não pensa que Noé quando descia a escada, chegava lá, pombinha, come aqui. Ô, águia, tá aqui, tá, dando comida para eles. A hora que chegava na cobra, opa, tá tudo bem, tá, come aqui. Ó, você é cobra, você se vira. Não, você tem direito, que a pomba tem. E aí? Noé foi gentil com eles. Noé não era estúpido. Gente muito grosseiro, áspero. Acho que a gente ganha resultado com isso. Piora as coisas. Piora as coisas. Quanto mais gentil a gente é, o irmão Branham diz que tem 3 coisas que compõem uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Primeiro, ela é uma pessoa dócil. Segundo, ela é uma pessoa educada. Você tem que ter educação. E a terceira, não me lembro agora o que ela é. Mas ele não espancou ninguém, não. Não é andar com um pau na mão para baixo e para cima, aí, não. Gritando aí dentro, uma gritaria aí dentro dessa arca. Estou cansado de vocês! Não vejo a hora que essa arca chega lá. Não sei o que Deus arrumou para mim. Oh, o que Deus me arrumou. A gente se salva. Mas é duro. Não ficava assim lá, não. Ele cantava, mas ele cantava e orava. Dava graças a Deus. E acalmava os animais, punha na mão, batendo, fica quietinho, nós sai dessa logo, Deus tira nós daqui. Está passando, está passando. A chuva já parou, Daqui uns dias está descendo a água, daqui um dia nós vai sair novamente, viu? Fica bonzinho, tá, fica bonzinho. E assim. Qual é casamento que não sai do outro lado, vencedor? Qual é lar que não chega no outro lado, que vence dilúvio, vence toda a tribulação? Vence nessa base que ele fez. Agora eu queria ver no outro lado, quando a porta abriu. Poxa, vocês deram trabalho, hein? Graças a Deus. Vai embora, vai. Não. Tanto é que ele ficou com depressão, não é? Noé ficou com depressão, que ele bebeu, que ele tornou um alcoólatra. Porque ele não via mais os animais, acostumou tanto com eles que entrou em depressão, porque não podia mais viver com eles. Acostumou tanto com a cobra, o jacaré, por isso, que agora, quando for embora, entrou em depressão. Senhor Deus, que a Tua graça toma conta de nós. Tua graça toma conta de nós. Quando Israel pediu para Roboão tirar o peso que Salomão deixou, pai dele, Roboão seguiu o conselho do jovem, que mandou ele ser mais grosso ainda. E os anciãos falou para Roboão, se você não tirar o peso do ombro de Israel, que seu pai pôs, Israel se esparramará. Se você quer Israel contigo ao teu redor, Roboão, seja gentil com eles. Seja gentil com eles. Mas, Senhor Deus, Roboão não foi, seguindo o conselho do jovem, foi áspero, grosseiro, e Israel se dividiu 10 tribos de um lado e 2 do outro, e nunca mais se ajuntou. Ajuda nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.